Olá, meu nome é Ana Clara e eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho do curso de Zootecnia da UDESC na disciplina de Anatomia Animal 1, que é ministrada pela professora Jaqueline. Então, nós vamos falar sobre a artrologia do membro torácico. Então, antes de entrar efetivamente nas articulações e falar quais são e as suas características, eu queria falar um pouco sobre o que é artrologia, o que são as articulações e alguns itens e termos que serão necessários para o que será explicado posteriormente. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a etimologia e a definição da palavra artrologia. A artrologia vem do grego artron, que significa juntura, e logos, que significa estudo. Então, a artrologia é o estudo das junturas, ou seja, das articulações. Apesar de o estudo das articulações ser conhecido como artrologia mais comumente, ele também pode ser conhecido como sindesmologia, porque os termos têm o mesmo significado. Mas o que são as articulações? As articulações são as junções entre os ossos, ou seja, os ossos eles se unem para formar o esqueleto e quem faz essas junções são as articulações. E aí as funções das articulações, elas são responsáveis pela proteção, pela inserção, pela alavanca, pela locomoção e angulação. E alguns tipos de articulações são, na verdade, os tipos de articulações são as articulações fibrosas, que também são conhecidas como sinartroses, que são as articulações fixas ou imóveis. E aqui nessa segunda foto, né, pode ser visto alguns exemplos delas. Também tem as cartilaginosas ou anfiartroses, que são as articulações consideradas ligeiramente imóveis, e as sinoviais, também conhecidas como diartroses, que são as articulações móveis. E aí os componentes dessa articulação sinovial, né, que permitem o movimento, são, como pode ser visto nessa primeira foto, é a cavidade articular, a cápsula articular, a membrana sinovial, a cartilagem articular e a superfície articular. E aí os movimentos que podem ser realizados por essas articulações sinoviais são os movimentos de flexão, extensão, adução, como podem ser vistos nessa terceira foto, abdução, rotação, circundação ou circunvolução. Articulação do ombro ou escápulo humeral. Esse tipo de articulação ela é compreendida pela cavidade glenoide e pela cabeça do húmero. A articulação do ombro ela é do tipo esferoide, onde ela deveria compreender uma versatilidade de movimento. Porém, os seus movimentos estão bem restritos pela presença de um músculo que a envolve, permitindo somente o trabalho de flexão e extensão, trabalhando como uma dobradiça. Devido ao formato cilíndrico da cabeça do húmero nos equinos, os movimentos medial e lateral eles são quase que impossíveis. E os tendões e os músculos eles vão trabalhar na sustentação das articulações devido à falta de ligamentos colaterais. As articulações humeral ela é conectada por uma cápsula articular frouxa, com ligamentos glenohumerais associados. Bom, então agora eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a articulação do cotovelo ou rádio com a una. A articulação do cotovelo é uma articulação composta, formada pelo côndilo do húmero, com a incisura troclear da una e a cabeça do rádio. O cotovelo é uma típica articulação em forma de dobradiça, com uma amplitude de movimento restrita devido ao plano. E a projeção do elétron na fossa do húmero impede com que faça-se movimentos laterais e rotatórios. Então, ele só faz movimentos mesmo em forma de dobradiça. Para quem conhece uma dobradiça, ela só abre, né, e fecha. Nos equinos e
numa quantidade bem menor nos carnívoros e nos bovinos, a articulação do cotovelo ela atua em forma de mola, né? Devido a uma inserção proximal dos ligamentos colaterais. E as articulações, né, elas compartilham uma cápsula na face caudal e essa cápsula insere ao longo da margem na fossa do olecrano, né, e na face cranial elas se prolongam sobre o músculo bíceps braquial e uma outra ela se prolonga lateralmente sobre o músculo extensor dos dedos. E, né, alguns ligamentos que fazem parte dessa articulação é o ligamento colateral lateral, né, o ligamento colateral medial e o ligamento do olecrano. E agora daí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a articulação rádio-coluna, né? Bom, a articulação rádio-coluna, diferentemente da articulação do cotovelo, ela tem uma capacidade de movimento de rotação, né? Dos dois ossos do antebraço. Nos animais de grande porte, né? Essa capacidade de rotação ela foi reduzida e nos carnívoros, ela também teve uma redução, dependendo das espécies, assim. Nos equinos e nos bovinos, as partes proximais do rádio com a una, elas são unidas, elas não são tão separadas assim como nos seres humanos. Elas são unidas por tecidos fibrosos e elásticos, né? Mas que devido ao passar dos anos, eles vão se unindo e acaba se tornando um osso só, né? A articulação, né, radiolunar, articulação rádio com a una, elas se comunicam livremente com a articulação principal do cotovelo, né? E a radiolunar distal é uma extensão proximal da articulação. E alguns ligamentos que fazem parte, né, da articulação radiolunar é o ligamento anular do rádio, o ligamento interósseo do antebraço e a membrana interóssea do antebraço. Bom, então agora nós vamos falar sobre as articulações da mão. Então, como nós estudamos na osteologia, né, os ossos que fazem parte da mão são os ossos do carpo, metacarpo e falanges. Então, consequentemente, as articulações da mão são aquelas que vão unir esses ossos, os ossos do carpo entre si, os ossos do metacarpo entre si e as falanges. Então, durante o vídeo, a gente vai falando um pouquinho mais a respeito de cada uma, suas características e tudo mais. Articulação da mão ou articulação do carpo. As articulações do carpo, por serem articulações compostas, elas incluem as seguintes articulações: a articulação antebraquiocarpais, que são localizadas entre o rádio e a una e a fileira proximal dos ossos do carpo. As articulações mediocarpais, entre as fileiras proximal e distal dos ossos do carpo. As articulações intercarpal entre os ossos individuais do carpo e da fileira. E também as articulações carpo-metacarpais, que estão localizadas entre os ossos distais do carpo e os ossos metacarpais. A articulação antebraquiocarpal, ela é formada pela articulação radiocarpal e pela articulação carpo-ulnar. Ocorre uma menor movimentação na articulação mediocarpal, na qual os ossos da fileira
Os ossos da fileira proximal do carpo vão se articular com os ossos da fileira distal do carpo. Já nas articulações intercarpais, as articulações são mais firmes, pois são formadas pelas faces articuladoras contíguas da mesma fileira e também apresentam uma amplitude de movimentos bastante limitada. E as articulações carpo-metacarpais se localizam entre os ossos distais do carpo e os ossos metacarpais. E as articulações são planas, onde não permite nenhum movimento que seja significativo. Também podemos citar o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial. O ligamento colateral lateral, ele vai se fixar próximo ao processo estiloide lateral do rádio e vai se dividir em um ramo superficial que vai se inserir na extremidade proximal do osso metacarpal lateral, e outros dois ramos profundos, que vão se inserir no osso piramidal e no quarto osso do carpo. Já o ligamento colateral medial, ele vai se prolongar entre o processo estiloide medial do rádio e até a extremidade proximal do osso metacarpal medial. E também possui um ramo profundo que se destaca para o segundo osso do carpo. Então, dando continuidade na apresentação dos meus colegas, eu vou apresentar as articulações intermetacarpais e depois as articulações falangianas. Então, começando aqui nos ossos metacarpos, podemos observar aqui, e é importante lembrar que são ossos longos, que no meio desses ossos, dentro dele então tem o canal medular, com a medula óssea. Podemos imaginar aqui, dar um exemplo da nossa mão. Podemos usar a nossa mão como um exemplo e explicar então quais são os ossos, né? Então, os ossos do metacarpo, podemos imaginar os nossos dedos. Em cães e gatos vai ser observado então os 5 metacarpos, né? Em suínos, eles perdem o primeiro, o mais medial. Em bovinos, eles perdem então o quinto e o quarto fica fusionado, ou seja, subdesenvolvido, né? Mais curto. Em equinos, tem apenas o segundo metacarpo, também fusionado, fazendo uma sinóstose, virando quase um único osso. Então podemos observar nessa imagem à direita, atrás desse osso mais atrás aqui, temos o segundo osso, né? Esse mais grosso aqui da frente é o terceiro, que é onde então o equino fica apoiado. Podemos imaginar que seja o terceiro dedo. O equino fica apoiado então no terceiro dedo, dando exemplo aqui da nossa mão. E esse osso que nós podemos ver aqui mais atrás, então é o quarto osso, também fusionado, terminando aí quase em um osso só, né? Ele fica mais fino aqui quanto mais para baixo, mais fino. As falanges, então.
Então, como eu expliquei ali atrás, as falanges também são os nossos dedos. É importante destacar aqui que são ossos curtos e são divididos em 3 partes. A parte proximal pode ser, por ser mais próximo então do metacarpo, a parte medial, entre proximal e a falange distal, e a distal então, que chamamos nos equinos então de casco, né? Que é essa parte, essa imagem da esquerda aqui, das articulações falangianas, aqui no casco bem baixo, então, aqui é chamado de distal, né? A gente não vai chegar para o produtor, enfim, e vai falar, não, essa é a parte distal. Mas na teoria, né, então é distal, mas a gente conhece como casco. Aqui, então, na primeira imagem da direita, podemos observar essas duas aqui que são os sesamoides. Tem aqui também e outra parte aqui embaixo, ó, na beiradinha do casco aqui, entre aqui, o casco aqui e esse osso do metacarpo, temos outro sesamoide. Então, esses sesamoides também são polias para poder atenuar o movimento, então, né, ali no punho, enfim. Também são divididos em proximal e distal. Proximal, ossos irregulares, e distal, também chamado de osso navicular. Os equinos, então, podem ter o processo inflamatório degenerativo, chamado síndrome do navicular. Na região da articulação do metacarpo com as falanges, os equinos têm um nome zootécnico que se chama de articulação do boleto. Então, para a gente ficar mais informado aí, se chama articulação do boleto, onde tem um monte de alteração articular. Então, fica ali na parte dos sesamoides, né? Então, aqui, para acrescentar um pouquinho, o nome das falanges, então, falange proximal, a falange medial e a falange distal. Sesamoides proximais, esse aqui é o proximal, então, e aquele que fica entre o casco ali e o metacarpo, então, ele é chamado de distal, né, também. Eles ficam na vista palmar, por estar, vamos voltar àquele exemplo da mão, por estar na palma da mão. E o distal também, então fica mais embaixo, um pouquinho ali, né? Fica mais para baixo ali do carpo e do metacarpo. Também em uma visão palmar, então é distal ou navicular, como eu expliquei antes, né? Também na face palmar. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui se eu não esqueci de nada. Então, acredito que seja isso. Afirmando aqui, então, eles são, os sesamoides são polias para poder atenuar o movimento, né? Então, eles ajudam aí na movimentação. Concluindo assim, fico aberto aí, o nosso grupo fica aberto para qualquer dúvidas e podem chamar-nas aí que a gente vai estar aberto para responder. Ok? Muito obrigado e obrigado pela atenção.